nós sabemos que a economia, a proposta de uma economia comunista, economia 100% estatizada, é impossível. A demonstração disso foi dada em 1921 pelo Ludwig von Mises. A objeção dele é simples, ele diz, olha, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não tem economia planificada. Acabou, ponto final. Teve o cara que era ministro da economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, esperneou um pouquinho, mas no fim eles decidiram ficar quietos porque sabem que o cara disse é verdade. Não dá para fazer. Não dá para fazer isso aí. Né? Vai ter que fazer outro negócio e chamar de comunismo. Né? Então, isso quer dizer que a economia comunista sendo impossível, eles não vão realizá-la, mas eles vão realizar alguma outra coisa. O que é a outra coisa? Outra coisa é o fortalecimento político ilimitado do movimento comunista. Ele não precisa estatizar a economia para ele ser impotente, para ele ser onipotente. Entendeu? Basta ele estatizar tudo mais. A educação, a cultura, a moral, entendeu? As relações humanas, tudo. Eles controlam tudo. A economia, eles não, curiosamente, a coisa que eles menos controlam é a economia. Até porque não tem como. Não tem como. Então eles controlam o resto. Então agora o pessoal capitalista que só liga para a economia, eles não, mas eles estão deixando a gente praticar o capitalismo aqui, então não é o comunismo. Eu digo, mas nunca existiu outro comunismo senão esse, você está entendendo? A ideia do comunismo universalmente estatizado é uma besteira. Não, hoje nós sabemos que na União Soviética, durante toda a história da União Soviética, incluindo o período stalinista, você tinha pelo menos 50% da economia privada. Era ilegal, mas o governo deixava, porque se fechasse a economia privada, acabava toda a economia. É como o mercado negro que está surgindo com muita força na Venezuela. Isso, exatamente, exatamente. Quer dizer, legal, o ilegal, o capitalismo está lá. Não existe porque essa é a coisa de... situação natural. Mas é evidente. Só existe economia capitalista, não existe economia que não seja capitalista. Se você pensar, mas a economia feudal, eu falo, meu filho, naquele tempo o capital era a terra. O capital consistia de duas coisas, terra e armas. Isso era o capital. Então era uma economia capitalista feudal. Não existe, acabou o feudalismo e começou o capitalismo. Não, os primeiros capitalistas da Europa foram os senhores feudais. Começaram com a indústria da construção civil. Simplesmente moveram o capital, um tipo de capital para outro tipo de capital. E com relação à China, você veja, a China, se você pensar bem, ela ainda é um país de terceiro mundo. A China tem 5 cidades prósperas. É mais pobre que o Brasil. O resto é uma miséria indescritível. Né? Então até quando aguenta isso? Fala, bom, eles estão maquiando, estão... você verá, uma crise econômica, uma economia declinante, derruba um governo democrático, mas não derruba uma ditadura, ao contrário, fortalece a ditadura. A ditadura pode continuar lá indefinidamente, mas economicamente eles não vão levantar. A economia chinesa, o que é? Dinheiro americano, todo mundo sabe disso. Na década de 90, todo mundo investiu na China, botou dinheiro que não acabava mais na China, e tem a gente que reclamava, fala, não, nós não podemos investir num país que é uma ditadura sangrenta, mas o atrativo do dinheiro foi muito, né? Então, fizeram isso e criaram, para dizer, usar a expressão do Anthony Sutton, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Eles compraram. Como tinham feito com a União Soviética pelo Sutton. Exatamente, pegaram um país falido e transformaram numa potência militar. Ótimo. E muitos com a tese que a evolução econômica criaria... Que é uma coisa absurda. A liberdade econômica, a liberdade como é que política. você vai, vamos dizer, implantar o liberalismo baseado numa teoria marxista, de que a economia determina o curso da política? A economia não determina o curso da política. A economia é uma coisa que você pode mudar com uma lei, você muda todo o sistema econômico. A economia é um negócio muito volátil, ela não é infraestrutura. A imaginação humana, ela pensa em economia, então ela pensa em máquinas, em riqueza material, né? Mas isso é uma imagem. Né? A economia, na verdade, é constituída de normas e de leis que presidem as relações entre as pessoas. Você pode mudar essas relações em 5 minutos. Não é isso? Então, longe de ser uma base, a economia é como se fosse uma superfície. Ela expressa o estado total da sociedade. E esse estado total aparece aonde? Na cultura, na moral, nos hábitos, nos valores, que são os valores que decidem o que as pessoas vão fazer. A economia não decide. Você vê, você é capaz de você prever a conduta de um sujeito pela conta bancária dele? Impossível. Né? Então, por menor ou maior que seja. O sujeito, ele faz aquilo em que ele acredita, tá certo? Não aquilo que a conta bancária dele determina.
Então, quer dizer, os elementos culturais e psicológicos são muito mais fortes do que a economia. E pior, os próprios comunistas sabem disso. Agora, quem não sabe são os liberais que acreditam que a economia decide o curso das coisas. Eu digo, então inverteu, meu filho. Os caras que dizem que são marxistas agem Como né, ao contrário. E quem é antimarxista age como se fosse marxista. Então ficou todo mundo louco, pô. Né? Então, a economia de livre mercado ela é necessária para a liberdade, mas ela não é suficiente de jeito nenhum. Esse talvez seja o grande erro. Claro, claro. Porque no Brasil, quando a gente conversa com banqueiro, enfim, com pessoas do meio financeiro, eu tenho oportunidade de conversar com muitos, a conversa sempre é a seguinte: não, esse pessoal do PT aí que é mais, eles gostam de grana, eles não vão fazer nada, eles querem participar, querem tomar o poder, mas a gente continua aqui Sim, dominando. é verdade, a gente continua com a nossa empresa, etc. Mas e o resto da sociedade? Digo, você está ganhando seu dinheiro, você está feliz? Eu digo, muito bem, só que você está, com o seu dinheiro, você está contribuindo para destruir a vida de milhões de pessoas. E a sua própria, né? Eu particularmente... E vão entrar na sua vida privada também, meu Eu filho. particularmente saí do país porque, por mais dinheiro que tu tenha, se tu não consegue sair da tua própria casa e ir até um restaurante com a possibilidade de tomar um tiro, não faz sentido. Mas já está o negócio, você tem um monte de dinheiro, tá certo, mas você não tem liberdade nenhuma, na verdade. Você só tem uma liberdade, que é de ganhar dinheiro. Mas você não pode nem sair na rua com o dinheiro, né? Exatamente. Então, quer dizer, essa ilusão, quer dizer, é um fetichismo, isso não é capitalismo, isso é dinheirismo. Você acredita que ter dinheiro é tudo. Ele escuta, mas espera aí, nas relações humanas reais, o dinheiro é um nada. É o que os americanos chamam aqui de crown capitalism. Então, você vê, você sai na rua e chega um trombadinha, morto de fome, tá certo? Com um AR-15 na mão, mata você, porra. Mata. Por que serviu o teu dinheiro? Pra nada. Nada. Então, só existe dois poderes no mundo. Você tem o poder do espírito, da inteligência, do conhecimento, que é de longo prazo. Não é um poder pessoal. Se você disser assim, Aristóteles determinou o curso da história europeia por 5 séculos. Sim, só que ele fez isso 15 séculos depois dele morrer. Então não é um poder pessoal. Poder pessoal só existe um poder, que é o poder armado. É o poder de matar. Quem tem esse na mão tem tudo. E quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro está lá para ser assaltado e assassinado. Desde a Idade Média. A não ser que você compre as armas antes, tá certo? Então, se você tem dinheiro, demonstra que você tem dinheiro, então monte um exército o quanto antes e assegura o seu comando do exército.